paciência na espera. Vira para o seu irmão e fala assim: você hoje. Fala para o seu irmão, isso. Você hoje vai aprender a ter paciência na espera missionária. Vamos falar mais forte, convencendo? Você hoje aprenderá a ter paciência na espera missionária. Irmãos, fala se não é difícil a gente ter a paciência na espera missionária. Muitas das vezes nós queremos que aquele que nós evangelizamos ou falamos do amor do Senhor, ou oramos ou intercedemos, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, como nós queremos, do jeito que nós queremos. É ou não é, amados? Mas nós precisamos aprender nesta noite que nós precisamos ter o que mesmo? Paciência. O que mesmo, igreja? Paciência. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Assentados mesmo, nós vamos ler. Por favor, mais um copinho de água. Muda esse tempo, a garganta fica meio raspando. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todas era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra possa transformar, ó Deus, o coração de cada um daqueles que aqui estão, e que a nossa visão missionária, Pai, através desta palavra, possa ser modificada, abalada, Pai, e venhamos fazer, olhar, crer e ter a certeza que a missão, Senhor, nós cumprimos, mas o resultado e o crescimento vem somente de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter sido batizado, que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter passado aquele período de jejum de 40 dias, sido tentado por Satanás, ele volta até Nazaré, no lugar onde ele foi criado, e era um dia onde o costume dos judeus era ir até a sinagoga. O que são mesmo sinagogas? Quem veio na última escola bíblica sabe dizer. O que são as sinagogas? Igrejas dos judeus. São as igrejas dos judeus. Elas têm um nome. Nós temos o nome nós damos o nome de igreja, o lugar aonde nós congregamos. O lugar aonde os judeus, no caso Jesus, congregava, se chamava sinagoga. Então este papo de desigrejado, vigia, viu, igreja? Até Jesus congregou. Entendem? Até Jesus congregou. Que dirá nós? Mas bora lá. O Senhor Jesus, após ter passado pelo batismo, pelo jejum, pela tentação, vencido Satanás naquele período de jejum, de tentação, ele vai até a sinagoga. A palavra de Deus diz, como era de costume, ele abriu o livro do profeta Isaías e ele simplesmente lê a passagem aonde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Que o Senhor ungiu
para pregar, para evangelizar aos pobres, enviou para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados, nós que somos servos de Deus, nós precisamos entender que esta mesma verdade que estava sobre o Senhor Jesus Cristo, ela ainda se manifesta na vida de todos aqueles que um dia ergueu a sua mão e o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Esta mesma unção dada sobre a vida de Jesus Cristo também está sobre nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai ainda além, ele diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre nós. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém. A doutrina da nossa igreja está baseada no Espírito Santo. E nós precisamos crer que esta verdade, lida pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, profetizada por Deus através de Isaías, lida e cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje ainda nos alcança. Vira para o seu irmão aí do lado e fala assim, ó, sabia que você é cheio do Espírito? Meu amado irmão, minha amada irmã, você está cheia do Espírito Santo de Deus. E está cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não é só o momento em que você está aqui dentro da igreja, que você levanta a mão, que você sente a presença de Deus, que você ora, que você chora na presença de Deus, que você tem aquele mover nas suas emoções e você fica inebriado pela presença do Senhor. No momento do seu dia a dia que você está andando, indo para o seu trabalho, você continua cheio do Espírito. Naquele momento que você está na sua casa, sentadinho diante da mesa, lá almoçando ou jantando, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, batendo um papo, jogando conversa fora, falando aquelas trivialidades, você também está cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor, você está cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Espírito dele sobre toda a carne. E esta toda a carne, nós estamos incluídos. Hoje, nesta noite, você precisa entender que o Espírito do Senhor está sobre você. E pelo fato do Espírito do Senhor estar sobre a tua vida, você tem a unção, igreja, para evangelizar. Amém. Entenda bem, como o exemplo que eu dei. As minhas filhas, nenhuma delas manifesta aí o dom de evangelismo. O tio Luiz não, né? O seu Luiz, o irmão Luiz, o irmão Luiz, nato, o evangelismo nele. Você pode até querer usar a desculpa, mas eu não tenho ministério, eu não tenho chamado, mas você tem o Espírito. Amém. E se você tem o Espírito de Deus, você tem a unção. Amém. E essa unção é independente do dom e do ministério, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E a unção para evangelizar, igreja, está sobre você. Amém. E nós precisamos interiorizar isso, tomar posse desta palavra como verdade para nós, para que nós possamos olhar todos aqueles que estão à nossa volta e entender que eles são pecadores, como um dia nós fomos, que necessitam ser lavados e remidos no sangue de Cristo, como um dia nós também fomos. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem a unção para evangelizar. As formas e as maneiras podem diversificar, mas a unção de Deus está sobre você. De repente você vai, a unção de evangelização está sobre você, e você vai lá e dá um abraço, e nesse abraço o Espírito do Senhor vem e transforma aquela vida.
Às vezes, a unção de evangelizar está sobre a sua vida para você só ouvir a amiga desabafando. Amém. Às vezes você fala assim, meu Deus, tanta coisa para fazer, mas eu vou parar aqui para poder ouvir. Às vezes são as mesmas lamúrias. Quem tem amigas assim? Né? Que as mesmas lamúrias de sempre. Mas o momento em que você entende que você tem o Espírito Santo, que você está cheio do Espírito e que a unção de evangelizar está sobre a sua vida, você vai falar assim, Senhor, eu não aguento mais, mas pela unção de evangelismo que está sobre a minha vida, eu vou ouvir essa minha amiga. Porque ela vai sentir nesse seu ato de doar aquele tempo, de ouvi-la, ela vai sentir o amor de Deus. Amém. Ela vai sentir, porque, amados, não há como nós sermos cheios do Espírito Santo e aqueles que se aproximam de nós não serem tocados por este poder sobrenatural. É impossível. Nós, como servos de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção para evangelizar. Vira para o seu irmão e fala assim, eita. Fala assim para ele. Mas faz assim, o eita de aquele. Ixi, eita. Agora acabou a desculpa. Pode falar. Fala assim, agora acabou a desculpa. Fala, eita, agora acabou a desculpa. Não tem mais desculpa para dizer que eu não vou evangelizar porque eu não sei. Eu não vou evangelizar porque eu não tenho ministério. Eu não vou evangelizar porque eu não tenho chamado. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Amém. Para poder evangelizar. Amém. Nós, amados, temos o Espírito Santo, a unção de Deus para evangelizar. E aí depois, olha como o Senhor Deus, Ele é fantástico em todas as coisas que Ele faz. Ele derrama sobre você o Espírito, Ele derrama sobre você a unção e depois Ele dá a ordem do envio. Irmãos, o Senhor Jesus jamais pediria para que cada um de nós fizéssemos algo sem antes nos capacitar. O Senhor tem capacitado a sua igreja com o poder do Espírito, com unção sobrenatural, para que nós possamos apregoar liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. De repente você pode até falar assim, tudo bem, pastora Beth, eu entendi, aceito e recebo que sou cheia do Espírito Santo, aceito e recebo a unção de evangelismo sobre a minha vida, mas eu vou pregar o quê? Quem que já parou para pensar isso? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Vocês nunca, irmãos? Eu já, porque às vezes a gente fala assim, tá ali aquele irmão ali, na verdade a gente fala pessoa, né? Tá ali aquela pessoa, eu vou me aproximar dela. Ai, aí vem aquele frio na barriga, eu vou falar o quê? Nunca ninguém passou por isso aqui, irmão, só eu, irmãos, levanta a mão para não ficar feio para mim, né? Para não ficar, levanta a mão aí, quem nunca passou por isso, quem já passou por isso, irmãos, nós passamos por isso o tempo todo. Aquela dúvida do que falar. Esses dias eu fui com as meninas no museu e lá um homem, né, fazendo uma venda dos livros, desses livros alternativos. Aí eu mandei, né, Paixão, faz um pix de R$50 aí. Aí as meninas já estavam fora, só estava eu segurando a fila lá, guardando lugar na fila. Aí o Ricardo fez o pix e tal. E aí eu peguei o livro daquele homem, o Ivan, na verdade é Jorge Roberto, porque ele tem um nome artístico, o nome dele é Jorge Roberto, me deu aquele livro, e o livro era sobre o quê? Poesia quântica. Aí eu fiquei, nossa, eu já li muita coisa, mas eu nunca li uma poesia quântica. Aí fiquei puxando no meu tic-tac aqui, eu vou falar o que esse homem que fala sobre poesia quântica? Irmão, você conversa com o quê? Com um escritor de poesia quântica, explica pra mim. Eu na hora fiquei assim, eu falei, não, mas esses R$50 é o meu investimento na vida deste homem, em nome de Jesus. Aí eu falei, eu não entendo muito bem, humildade, né, irmãos? Eu não entendo muito bem sobre, né,
poesia quântica, ciência quântica, você pode explicar para mim? Aí ele ficou lá uns minutos me explicando, fazendo um resumão. Eu, menino do céu, você sabia que na Bíblia já tratava sobre isso? Aí ele ficou olhando assim para mim. Jesus se transfigurou, mudança de matéria. Ele se transfigurou, você sabe? Ele sabia o que era transfiguração, não precisei explicar, né? Você sabia que Jesus se transfigurou? E outra, a Bíblia também conta de um homem que terminou de falar de Jesus no canto e simplesmente, eu sempre esqueço a palavra, como que é a palavra? Ele se teletransportou para um outro lugar. Aí o homem ficou olhando assim, isso tudo na Bíblia? Tudo na Bíblia. Comece a ler a Bíblia, você vai ver que coisa maravilhosa. Irmãos, o medo e aquele friozinho na barriga, né, Jéssica? Vem. Mas não se esqueça que você está cheio do Espírito Santo. Amém. Naquele instante eu comecei a falar. Aí quando comecei a insistir na palavra e no nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele logo encerrou o assunto, tal, agradeceu, já caiu o pix, amém, e foi embora. Aí as meninas chegou, mãe, já achou uma amiga aí para conversar? Eu falei, não, filha, evangelizando em nome de Jesus, falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo. Irmãos, nada é impossível para nós que somos cristãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Até sobre física quântica, o Senhor Deus, Ele revela na nossa mente, Ele traz à nossa mente aquilo que nós temos que falar a respeito do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma alma perdida, entende muito sobre muita coisa, mas não entende nada do céu. Nós podemos não entender nada sobre física quântica, mas nós entendemos sobre o poder de Deus que liberta o homem do pecado. Nós entendemos sobre o poder de Deus que resgata todas as almas. Nós entendemos e fomos alcançados pelo amor do Senhor. A unção está sobre você, o Espírito está sobre você. Abra sua boca e anuncie o Evangelho, apregou o Evangelho do Senhor, liberdade aos cativos. Quantas e quantas pessoas, amados, estão ao nosso redor e elas estão cativas, presas no vício, presas na doença, presas no passado, presas no rancor, presas na perturbação de mente. Irmãos, nós conhecemos a verdade que liberta e a palavra nos garante que se Jesus nos libertar verdadeiramente seremos livres. E essa verdade nós fomos convidados, ungidos e capacitados para anunciar. Amém. E existem pessoas ao nosso redor. Temos a unção para declarar: todos os cativos que estão ao nosso redor têm a liberdade do Senhor. Todos os cativos que estão ao nosso redor receberão a libertação da parte de Deus. Amados, nós fomos enviados para pregoar vista aos cegos. Quantas e quantas pessoas estão ao nosso redor? E não é só na questão da deficiência física, da cegueira física, mas a cegueira espiritual nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas estão ao nosso redor trocando Jesus por Genésio, achando que a vida que eles estão vivendo está tudo bem, está tudo tranquilo. Irmãos, o mundo ainda tem o espírito de sedução. O espírito de Jezabel continua atuando neste mundo. Um espírito sedutor que os leva a servir deuses que não os conduz para a salvação. Mas a palavra de Deus lida nesta noite nos garante que sobre nós está o Espírito do Senhor, que sobre nós está a unção. Então os cegos que estão ao nosso redor, mediante o abrir da tua boca, pelo poder de Deus, a unção de Deus, eles terão as vistas, os olhos, a visão aberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declare hoje, quando você chegar na tua casa, de repente o teu marido, o teu filho, algum parente teu está vivendo um momento longe da presença do Senhor, disperso da presença do Senhor, ou porque um dia foi da igreja,
Anuncie o ano aceitável do Senhor. Declare o tempo todo. É o tempo de aceitar Jesus. Ah, lá vem você com esse papo. Quem já ouviu essa frase? Lá vem você com esse assunto de novo. Lá vem você com esse papo de novo. A minha resposta sempre é: eu vou falar até você crer. Ai, mas você não desiste. Não, maior é Deus. E a palavra de Deus e a vida maravilhosa que hoje eu vivo em Cristo. Eu quero que ela chegue até a tua casa, até a tua vida, até o teu coração. Igreja do Senhor, anunciar o ano aceitável. O que isso quer dizer? É um ano propício, é o momento certo, é a hora, agora é a deixa de você encontrar e receber o Senhor Jesus Cristo. Este é o momento de nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. Não cesse de falar, igreja. Mesmo que aqueles que estão ao seu redor falem assim: ai, de novo esse assunto, ai, eu não quero ouvir, ai, 6 horas então para mim. Quem já ouviu muito esses 6 horas, né? Ai, você vai na igreja? Vou. Vamos na igreja? Ah, não, hoje não dá. 6 horas para mim. Ora, por mais que às vezes suba no nosso coração, ir para a igreja não quer, mas a oração quer, né? Quem já pensou assim também? Levanta a mão para me ajudar, para eu não ficar sozinha aí. Às vezes a gente pensa assim, né? Não é, Jéssica? Querer ir para a igreja não quer, buscar Deus não quer, mas a minha oração, irmãos, é a nossa função. É a nossa função, é a nossa missão. Somos e fomos preparados mediante o derramar do Espírito sobre a nossa vida, mediante a unção sobrenatural de Deus que se manifesta em nós para anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Fale para os seus filhos, fale para o seu neto, fale para as crianças que estão ao seu redor, fale para os seus parentes, para o seu amigo de trabalho. Não cesse de anunciar este Evangelho poderoso do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus maravilhoso. Aí você pode falar assim: ô glória, entendi toda a palavra, mas o que tem a ver a espera, a paciência na espera da missão, da espera missionária? Irmãos, você tem, entenda, você tem o quê? O Espírito, vamos lá, fazer agora igual sala de aula. Você tem o que? A primeira coisa? O Espírito Santo. Qual é a segunda coisa que nós temos? A unção, certo? O Espírito Santo, nós temos a unção. O Espírito Santo sobre nós e a unção sobre nós nos capacita a fazer o quê? A evangelizar. E como nós vamos evangelizar? Declarando liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em algum momento desta palavra, ela fala, ou nós vemos que nós temos o poder de convencer? Sim ou não? Não. Qual é a nossa função específica? Anunciar. Esta é a nossa função específica. Falar do Evangelho do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu, com todas as minhas características, às vezes eu quero fazer a pessoa se converter. Vou usar a palavra na marra, mas é na marra. Né? Às vezes a gente quer estar orando lá pelo filho que está envolvido na droga. A gente quer arrancar, fazer a desintoxicação do tapa. Tem ou não tem? Irmãos, às vezes a gente está lá orando, intercedendo pela salvação do nosso esposo, e a gente faz o quê? Quer convencer ele, pegando assim, abrindo a cabeça, enfiando a Bíblia lá dentro, para dizer assim: não, agora que essa palavra transforme. Irmãos, nós não temos este poder. E é por isso que nesta noite você precisa entender aquilo que você tem. Você tem o Espírito Santo, você tem a unção de Deus, você tem a ordem de proclamar libertação, de cura, de abertura de prisões, de vista aos cegos, mas você não tem o poder de transformar o coração. Não temos. Não temos o poder de transformar nem o nosso coração.
Não desista. Entenda, irmãos, que a unção do Espírito e a unção está sobre nós. Mas a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. E no momento em que ninguém esperava, houve-se uma voz e uma mão levantada no culto dizendo: eu quero me batizar. Glória a Deus. Vocês entendem isso, amados? Amados, a palavra que o Espírito Santo de Deus colocar na tua boca e que você liberar para aqueles não convertidos ao teu redor, ela não voltará vazia. Aleluia. Ela não voltará vazia. Temos o exemplo vivido aqui dentro da nossa igreja, da cunhada da nossa irmã Dani. Quantas vezes, Dani? Orou? Quanto tempo? Quantos anos? 18 anos. Passou pelaquela fase? Não, agora eu vou orar. Não, agora eu não vou orar. Não, agora eu vou largar. Passamos por todas essas fases. Não quero mais nem saber. Quem nunca passou por isso, irmãos? Irmãos, em nome de Jesus, levanta a mão para não me deixar sozinha de novo. Passamos. Por quê? Porque nós achamos que nós temos o poder para convencer o outro, para resgatar o outro das drogas, para resgatar o outro, irmãos, do pecado, da morte, do juízo vindouro, que é certo. Nós achamos que temos este poder, mas não temos. É por isso que nesta noite você vai sair daqui sabendo que nós temos o Espírito Santo de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, temos a paciência para aguardar o frutificar da palavra liberada através dos nossos lábios. A nós cabe, amados, entender que naquele momento em que nós começamos a desanimar na oração, nossa, estou orando há tanto tempo, não estou vendo mudança. Tem até aquele ditado, né? Quanto mais, como é que é? Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Às vezes a gente pega uma pessoa para poder interceder, parece que, Senhor, estamos orando lá, para que o negócio piora mais. Mas é nesse momento que você tem que lembrar, a unção é do Senhor. Amém. O Espírito é do Senhor, a palavra é do Senhor. Eu só serei a serva, o servo obediente, e anunciarei